Bom dia, Vintage! Bom dia! Que alegria cultuar a Jesus. Coisa linda esses louvores que nós cantamos, né? Coisa linda isso. Coisa boa cantar e engrandecer esse nome que está acima de todo nome. O nome bendito do santo, lindo, perfeito Jesus. Não é? Coisa boa isso. Coisa boa esse ambiente. Coisa boa a comunidade da fé. Coisa boa o povo da aliança. Coisa boa estar entre os irmãos. Coisa boa a comunhão. E o que não será a eternidade. Que coisa linda. Vamos abrir a Bíblia? Vamos analisar um texto bíblico? Vamos pensar um pouquinho sobre a palavra de Deus, ser edificado por ela, transformado por ela, deixar a palavra de Deus nos confrontar e sermos moldados à imagem de Cristo por meio dela? Vamos? Abra a tua Bíblia, por favor. Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. Primeiro Reis. Capítulo 10. E nós vamos ler mais uma passagem famosa do Antigo Testamento. Uma passagem bem conhecida do Antigo Testamento, que eu quero que nós analisemos ela hoje e sejamos alimentados pela doce e bendita palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 10, nós leremos os versos 1 ao 13. Vocês encontraram? Alguns irmãos ainda estão procurando. Enquanto alguns ainda estão encontrando, eu quero dizer para você que se você achar o sermão não tão bom assim, reclame com o pastor Everton, era para ser ele aqui hoje. Vai falar com ele. E esse é o meu segredo. Meu pai Adão fez isso, eu também culpo o outro. Esse é o meu segredo. Acharam o texto? Vamos ler a palavra de Deus? A rainha de Sabá visita Salomão. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: é verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito de sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Parênteses. Pequeno parênteses. Tu lembra de Tomé? Lembra? Não foi isso aqui? Tomé não acreditou enquanto não viu. E o nosso Senhor disse: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Amém? Continuando. Eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Felizes os homens à sua volta, felizes estes seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre, e por isso ele o constituiu rei, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os navios de Irão, que transportavam ouro de Ofir, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como harpas e liras para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de tudo que lhe deu por sua generosidade real. Então, ela voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Pai, estamos aqui, Senhor, com a Bíblia aberta, e eu peço uma vez mais o Teu Espírito Santo. É Ele que realiza em nós as mudanças, as transformações, e é isso que eu estou pedindo neste momento. Que Tu venha
usar, Senhor, o pouquinho que eu tenho para oferecer e fazer grandes coisas no meio do teu povo, no meio dessas pessoas, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Meus irmãos, para quem não sabe, esse texto é um paralelo, ele tem um outro relato idêntico, ou quase idêntico, no segundo livro de Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 9, do verso 1 ao 12, é a mesma passagem, o mesmo relato. Isso quer dizer para nós, então, que esse texto ele é indiscutível, não se discute quanto à sua realidade. Mas, digamos que tu ainda precise de um pouquinho mais. Eu sei que a Bíblia fala 2 vezes, mas se tivesse outra comprovação, né? Então, se tu quer, esse mesmo relato, o relato da visita da rainha de Sabá a Salomão, é relatado no Alcorão. Se tu não crê, os islâmicos creem que ela foi lá e visitou ele. Então, se tu quer mais comprovação, está aí. Este relato é indiscutível. Não se discute isso, aconteceu, é um fato, está relatado, tem comprovação histórica, e nós estamos com a Bíblia aberta, também com um relato histórico. Essa passagem que nós estamos vendo hoje, ela é bastante conhecida, tu já deve ter ouvido falar bastante sobre isso, ou já ouviu historinhas, as crianças ouvem sobre isso, e nós ouvimos, porque esse texto relata para nós 2 personagens bem conhecidas, Salomão e a rainha, né? E os 2 são identificados tanto por sua realeza, quanto por sua riqueza, quanto por sua sabedoria. Os 2 são identificados com as mesmas características, realeza, riqueza e sabedoria. E aqui estamos nós com a Bíblia aberta hoje, para tentar entender um pouquinho mais e ver o que Deus tem a falar sobre isso com nós. Antes só de nós entrarmos propriamente, eu quero que tu entenda que Sabá é identificado em 2 possíveis lugares. Um deles é a atual Etiópia. Alguns acreditam que a Etiópia atual é onde seria Sabá. Mas a maioria, e eu acho que seja assim, acredita que é no sul da Arábia, no extremo sul da Arábia, bem no cantinho do Mar Vermelho ali, porque é uma região bem estratégica para o comércio, e você vai ver que isso é bem importante. Vamos ao texto? Eu quero que você veja comigo 3 coisas. 3 coisas que nós vamos ver no texto, que impactaram a rainha, que deixaram ela transtornada, que deixaram ela impressionada. 3 coisas que impressionaram a rainha de Sabá, e o que isso tem a ver conosco. Vamos ao texto? Primeira coisa que nós vamos ver, a primeira coisa que nós vamos ver nesse texto, é a pessoa que ela encontrou. A pessoa de Salomão. Quem a rainha encontrou lá? Um rei. Essa pessoa, ela descobriu por meio de uma notícia. Ela ouviu uma notícia. Em algum dado momento, como eu disse, Sabá ficava ao sul, na Arábia, no extremo sul. Era uma importante região para o comércio. Era uma importante região para o trânsito de navios. As frotas de navios passavam por ali, tinham que passar, inclusive as de Salomão. Para quem não sabe, Salomão nessa época já tinha frotas de navio que iam e voltavam com madeira, com ouro, com pavão. Quem é que quer pavão hoje em dia, né? Mas ele achava legal e ele mandou buscar pavão. Pavão. Enfim. E eles passavam por ali. E numa dessas a rainha ouviu sobre Salomão. Além disso, ela também ouviu sobre a fama que ele tinha. E ela descobriu essa fama de Salomão por meio, provavelmente até algum navio do próprio Salomão deva ter parado ali, deva ter estacionado ali no porto. E numa dessas ela ficou sabendo que Salomão estava famoso. E Salomão, nessa época, ele já estava muito famoso no mundo antigo. Todos os reinos já conheciam sua fama e Salomão estava bem famoso nessa época. Não sendo pouco, a ponto de a rainha se deslocar do país dela para visitá-lo. Ele estava bem famoso. E outra coisa que impressionou ela foi o culto que ela encontrou lá. O culto que Salomão prestava. Lembre-se, é uma rainha. Ela se deslocou de longe, porque ela ouviu uma notícia, ela ouviu da fama de Salomão. Mas não só isso. Leia o versículo 1 comigo de novo. O versículo 1. Quando a rainha de Sabá ouviu falar, a notícia. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, com respeito ao quê?
ao nome do Senhor. A fama de Salomão estava intimamente ligada, associada ao nome do Senhor. Intimamente. Salomão estava sendo reconhecido no mundo antigo por causa do nome do Senhor. Lembre-se disso. Pega isso e guarda contigo. Por causa do nome do Senhor. Ela encontra essa pessoa, ela chega no reino e ela se depara com um homem que já era famoso, a notícia se espalhava, e ela encontra um homem que presta um culto com seriedade. Ela está impactada por causa do culto, e aqui o versículo 5 vai esclarecer um pouquinho mais para nós. Verso 5 diz assim, lá no finalzinho, ó: e o holocausto que oferecia na casa do Senhor. E quando ela viu isso, ficou como fora de si. Esse holocausto que ele oferecia na casa do Senhor, algumas versões mais antigas, algumas traduções mais antigas ou mais literais dizem a sua subida pela qual subia à casa do Senhor. Não foi só o holocausto, não foi o momento do culto. Desde a ida do palácio até o templo já impressionou a rainha. Como que é tu quando vem para o culto? Vocês vêm brigando dentro do carro? Como é que é? A ida de Salomão ao templo já impressionou a rainha. O semblante, a reverência, o culto que ele já prestava desde a sua saída de casa até chegar no templo e oferecer holocausto ao Senhor. Isso impactou a rainha. Lembre-se, é uma rainha. Em quarto lugar, a sabedoria que ela encontrou lá. A rainha chegou e ela foi para testar a sabedoria de Salomão. Lembra que nós lemos isso? Mas tem um detalhe que eu não sei se tu pegou aqui. Quando o texto diz que ela foi com perguntas para testar a sabedoria de Salomão, o texto não está dizendo que é qualquer coisa. Não é o Ricardo que decide, eu vou testar a sabedoria do rei e vou lá. Não. Somente outro sábio poderia fazer isso. Somente um sábio testava a sabedoria de outro. Estão entendendo? Ou seja, aqui a Bíblia está dizendo para nós que a rainha de Sabá era uma sábia. Era uma rainha. Ela se deslocou do seu país, mais de 2.000 quilômetros, e foi até Jerusalém para conhecer o rei, para testar a sabedoria. E não só isso, o texto diz para nós que ela fez toda pergunta que tinha na mente. Tudo que ela queria perguntar, ela perguntou. Tudo que ela tinha pronto, ela fez perguntas, ela fez enigmas, e tudo Salomão respondeu. E a Bíblia diz que não houve nada difícil que Salomão não pudesse responder. Ela encontrou muita sabedoria nessa pessoa. Essa pessoa impactou muito ela, deixou ela impressionada, deixou ela impactada com o que ela viu lá. Matthew Henry diz que ela foi lá e ela voltou com muito mais, além de coisas materiais, ela voltou com muito mais sabedoria. O grande lucro dela foi a sabedoria que ela aprendeu com Salomão. Em segundo lugar, o que impactou, o que impressionou ela quando ela chegou lá foram os servos. Os servos que ela viu nesse reino. Olha comigo, eu vou passar todos aqui e vamos ver todos eles juntos. Em primeiro lugar, o palácio que ela viu. O palácio aqui, o texto diz que Salomão usou madeira que nunca antes tinha visto e nunca depois se viu naquele reino. Foi a madeira que Salomão usou para o palácio. Devia ser algo bonito, devia ser algo belo, né? Não essas construções modernas que a gente vê hoje, não essa arte contemporânea, essas casas quadradas que a gente vê hoje. Era algo bonito, algo trabalhado, né? Algo com entalhes, enfim. E isso impactou ela, deixou ela impressionada. Mas lembre-se, eu não quero que tu perca isso. Uma rainha, ela vivia num palácio. E ela chega, ela vê o palácio e ela fica impressionada. Tu tá pegando isso? Ela chegou diante do palácio e se impressionou. Ela que vivia num palácio. Em segundo lugar, a comida que ela viu ali. E de novo, ela era rainha de um país muito importante. Sabá era um ponto estratégico para o comércio. Os navios raramente não paravam ali. Era um local estratégico para a parada dos navios, para eles fazerem comércio e seguirem viagem. Sabá era importante
no mundo então. E a rainha, com certeza, já havia experimentado muito tipo de comida. E quando ela chega em Jerusalém, ela fica impressionada com a comida. O texto aqui não fala, as nossas traduções em português são bem pobres. Elas são bem pobres nisso. Mas se tu pegar o original e ler o original em hebraico, tu vai ver que o texto aqui está dizendo que Salomão usava erva moída da grossa. O original de português não, mas no original Salomão tomava chimarrão com erva moída da grossa. E era bom. A comida impressionou uma rainha. Com certeza lá tinha costelão 12 horas todo dia. Com certeza. Eu posso provar. Algum tempo depois, o reino foi destruído. Vocês leem isso na Bíblia, né? Quando Neemias ouve de Jerusalém que está destruída, ele volta para reconstruir a cidade, não é? As muralhas. O texto diz que Neemias, na casa dele, não no reino todo, na casa dele, matava por dia 1 boi e 6 ovelhas. Com o reino destruído, devastado. Tu acha que no reino de Salomão não tinha um costelão 12 horas todo dia? Tu acha que não? Nunca tinha parado para pensar nisso, né? Tá bom para ti, Jéssica? Meus irmãos, ela se impressionou, ela viu uma comida que ela não tinha visto, ela ainda não tinha vivenciado isso. O todo, o palácio, a comida apresentada, os servos, o lugar dos oficiais, era tudo organizado, era tudo dispensado com organização, com ordem. Ela viu algo que ela não havia deslumbrado ainda. Ela viu o servo dos criados, ela viu os trajes deles. Uma rainha que se veste da melhor roupa possível se impressiona com os trajes dos servos. Devia ser algo deslumbrante, a ponto da rainha dizer assim: felizes os homens à sua volta. Verso 8, olha aí. Felizes os homens à sua volta. A rainha está dizendo assim, ó: ei, estes seus servos, eles são mais privilegiados que muitos príncipes. Há príncipes no mundo que não têm o privilégio que os teus servos têm. Felizes os homens à sua volta. O homem que servia vinho para o rei era mais privilegiado que um príncipe de outro reino, porque ao servir vinho na taça do rei, ele estava ouvindo a sabedoria dele. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Não é assim com a gente às vezes se habitua com a graça. Quantos desses servos talvez nem imaginaram o privilégio que estavam tendo e viveram a vida loucamente, não aproveitaram nada disso e só deixaram correr e só foram levando? Não é assim com a gente. A gente está ambientado com o povo de Deus, no reino de Deus. Nós estamos acostumados com a palavra de Deus todo fim de semana. Nós estamos acostumados com a graça de Deus sobre nós e nós simplesmente vivemos. Nós estamos acostumados com a graça. Nós temos um privilégio que o mundo não tem e nós simplesmente seguimos loucamente. A rainha, uma importante rainha de uma importante nação, invejou os servos de Salomão. Adiante. Em terceiro lugar, o que impressionou essa rainha, o que deixou ela muito impressionada, foi a riqueza que ela viu lá. E lembre-se, a rainha foi com 4 toneladas de ouro. 4 toneladas de ouro, acho que dá para fazer algum brinco e colar, né? Imagino eu. Alguma coisinha sai dali, 4 toneladas. E a Bíblia diz para nós que ela se impressionou com a riqueza que havia lá. A riqueza que ela encontrou, em primeiro lugar, foi uma riqueza espiritual. O culto que Salomão prestava era rico, era uma coisa linda. O povo estava diante do auge do reino. O reino de Salomão, neste momento, estava no seu auge. O culto que eles estavam vivendo ali era algo fora de sério. Pouco depois, se tu virar a página, capítulo 11, já vai relatar a queda de Salomão. Quando Salomão se perde, o seu coração é desviado. Mas aqui, nós estamos no auge do reino.
O culto é algo rico, há uma riqueza espiritual lá. E ela fica impactada com isso. Em segundo lugar, riqueza material, prosperidade. Deus havia perguntado para Salomão o que ele queria, lembram? E ele disse que queria sabedoria. Eu quero sabedoria, eu quero saber reger o teu povo, eu quero saber guiar o teu povo. E Deus gosta disso. Salomão pede sabedoria a Deus, mas esse já é um pedido sábio. E Deus diz: já que tu me pediu isso, já que tu quer guiar bem o meu povo, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar prosperidade. Tu vai ser um mais rico que já houve até agora. E Salomão foi isso, o homem mais rico na época. Não havia ninguém tão rico quanto ele. Ela encontrou riqueza naquele lugar, riqueza material. E também riqueza espiritual, riqueza intelectual, sabedoria. As perguntas, os enigmas, tudo que ela fez para o rei, nada ficou sem resposta, nada. Tudo o rei respondeu de fichinha. Ele respondia e já dizia: manda outra, pode mandar. Manda outra, sabe? O que joga para cima é branco, o que cai no chão é amarelo. Capaz, ela não perguntou isso, né? Mas para Salomão era como se fosse isso. Fichinha, barbadinha, sabe? Que é verde por fora, vermelho por dentro, enfim. O que ela encontrou lá foi uma prosperidade tal, que não era só material, era em sabedoria, era riqueza no culto. O reino de Salomão estava no seu auge, estava no ponto mais alto. Beleza, entendemos, vimos tudo isso, mas o que isso tem a ver conosco? Tá, e aí? O que isso tem a ver conosco? Lembra que eu falei que nós temos que encontrar Jesus no texto? Se a Bíblia não aponta, se a Bíblia não fala de Jesus de forma específica, ela aponta para ele. Lembram que Jesus falou em Mateus 12? Quando ele critica o povo que está ouvindo ele, ele diz: a rainha do sul foi de longe, ou veio de longe ouvir Salomão. É isso que nós vamos encontrar aqui. Matthew Henry diz que os presentes dados pela rainha, ouro, pedras preciosas e especiarias, apontam para os presentes que os magos deram para Jesus. Esse texto está apontando, ele está mostrando: ei, isso aqui é só uma coisinha perto de algo que virá. Tem um rei que virá, um rei virá logo adiante, que isso aqui vai parecer fichinha, vai parecer pouca coisinha. Vamos ver isso? Vamos lá? Então lembre-se, isso está apontando para Jesus, está apontando para ele. A NAA também diz assim: o que ela lhe dá, o que a rainha dá a Salomão, parece insignificante em comparação com o que ele dá a ela, a ponto de ela ter uma reação. No versículo 7 ela admite: o que me falaram não é nem metade do que eu estou vendo aqui. E versículo 5, ela ficou como fora de si. A rainha ficou fora de si. Ou seja, se diante de Salomão, uma importante rainha de uma importante nação, fica como fora de si e tem uma reação, ela não fica indiferente diante dele, o que dirá nós? O que dirá nós? Porque aqui está quem é maior do que Salomão. O que dirá nós? É isso que Jesus fala: aqui está quem é maior do que Salomão. E é isso que eu quero ver convosco. Em primeiro lugar, a pessoa encontrada. Jesus, ele não foi só uma notícia, ele é uma boa notícia. Deixa eu contar para você, se você ainda não ouviu essa notícia. Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo bom, belo, bonito. Hoje tem uma turminha que diz que não, as coisas foram acontecendo, se desenvolvendo e até chegar como nós estamos. Não, Deus criou, Deus fez assim e a coisa passou a acontecer. Deus criou. Mas nós, lá no nosso pai Adão, estragamos tudo, nós pecamos, nós desobedecemos o Senhor. E por causa disso entrou o pecado no mundo. É por causa que essa bagunça, por causa disso que essa bagunça que é hoje. É por causa disso que as coisas são do jeito que são. Esse caos, doença, tragédia. Tudo isso acontece por causa do pecado. Não era para ser assim. Foi necessário que Deus, o Senhor, viesse ao mundo, sofresse. Ele viveu de forma perfeita,
sofreu uma morte injusta para morrer por um povo para si. Essa é a boa notícia. Não é você que se salva, é Jesus que salva. É uma boa notícia, uma notícia de salvação. Não é só uma notícia de que, longe daqui há um rei, se tu conhecê-lo tu vai gostar, sabe? Não é isso. É uma notícia de que há um rei e longe daqui, mas não muito longe também, porque ele está aqui, há uma vida eterna e nós passaremos a viver com ele eternamente. A pessoa de Jesus não é só uma notícia, é uma ótima notícia, é uma notícia de salvação. É uma notícia de salvação. Isso deve fazer-nos vibrar diante do Senhor. Em segundo lugar, a fama de Jesus. Quando a rainha ouve de Salomão, ela se desloca mais de 2.000 quilômetros para visitá-lo. Deixa eu contar para você que você não precisa dar um passo além do que já está aqui. Jesus vem até aqui. Jesus veio ao mundo, ele viveu, ele morreu por causa da sua igreja. E hoje também ele está aqui. Hoje também ele está aqui, ele está diante de você. Jesus está aqui diante de você, basta você abrir o coração endurecido e deixar que ele se torne Senhor da tua vida. Ele está aqui, aqui está quem é maior que Salomão. Como foi quando tu ouviu de Jesus a primeira vez? Foi uma boa notícia? Foi? Como foi? E hoje, como que é ouvir de Jesus aqui? Tu fica indiferente a isso? Tu reage a isso? Como que é? Teu coração se aquece por ouvir de Jesus? Teu coração vibra quando ouve de Jesus? Como que é quando tu ouve essa notícia do Senhor e saber que Ele se deslocou da eternidade para cá? Ele se fez homem, Ele veio, viveu aqui, morreu. Mais do que isso, Ele está aqui hoje. Terceiro lugar, o culto que Jesus prestou. Não foi, por mais que Salomão fizesse um culto perfeito, não foi qual o de Salomão, foi muito maior. Sabe por quê? Porque Jesus é o fim da lei. Em Jesus a lei encontra seu cumprimento. Israel tinha leis, a lei moral, os 10 mandamentos, nós obedecemos isso. A lei cerimonial, a lei de culto, sabe? Quando o sacerdote, que já aponta para Jesus, pegava o cordeiro, sacrificava, apontava para Jesus. Quando ele oferecia o holocausto, apontando para Jesus. Todo culto apontava para Jesus. Jesus é o fim da lei. Hoje nós não sacrificamos mais, porque há alguém que cumpriu essa lei perfeitamente. Jesus é ele é a personificação da lei cumprida. É o nosso Senhor. O culto que Ele presta não é só ir de forma reverente ao templo, oferecer um culto a Deus e voltar. Não, Ele fez mais do que isso. Hebreus diz que Ele entrou nos santos dos santos e está lá até hoje por nós. Jesus continua trabalhando por você e por mim, pela sua igreja. Você não vibra com isso? Deixa eu te dizer então, quando a rainha, ela vê Salomão, um homem sábio, ela encontra sabedoria nele, e isso a impressiona. Deixa eu dizer para ti que Jesus não só é um rei sábio, ele não é só um rei que possui sabedoria, ele é a própria sabedoria. Provérbios 8 diz para nós, ele é a própria sabedoria, ele é a personificação. Jesus, na eternidade, quando Deus cria, ele estava lá, e a Bíblia diz, e eu era a sua alegria. Deus se comprazia, achava prazer no Filho, porque Ele é a própria sabedoria. Jesus é dele que flui, é dele que vem, é dele que emerge a sabedoria. Não há sabedoria fora dele, não há nada fora de Jesus. Ele é a sabedoria, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é a semente da mulher, Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é o nosso sacrifício. Jesus é a raiz de Jessé, o filho de Davi, Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus Ele é a resplandecente estrela da manhã. Jesus Ele pode dizer, eu sou. Jesus Ele é o alfa, o ômega. Nós cantamos aqui, Ele é o princípio e o fim. Em Jesus nós encontramos toda a personificação. Ele é. Glória ao nome dEle. Glória ao nosso Deus. Aplaude o nome de Jesus. Bendito é o nosso Deus. Coisa linda o nome do Senhor. Jesus Ele pode dizer, eu sou.
Ah, Jesus é maior do que Salomão. Por mais que Salomão estava no seu auge, por mais que Salomão estava no alto do seu poder, com prosperidade, com sabedoria, Jesus é muito mais. Jesus é muito mais. Jesus é muito mais. Aqui está quem é maior que Salomão. Glória ao nome dele. Bendito é o nosso Deus. Aqui está quem é maior que Salomão. Bendito é o nome do nosso Senhor. Em segundo lugar, os servos desse Senhor. A rainha, quando chegou em Jerusalém, ela se impressionou com os servos, com o palácio, com o contexto todo, com o ambiente em que eles estavam, né? Deixa eu dizer para você como que é com esses servos desse Senhor que eu estou falando aqui. Os servos de Salomão, eles tinham riqueza, eles tinham abundância. O reino estava num momento de abundância, de riqueza. Deixa eu dizer para ti, tu te preocupa com tanta coisa. Jesus disse: não se preocupeis, não andeis ansiosos com o que haveis de vestir, com o que haveis de calçar, com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, porque o vosso Pai sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Jesus está dizendo que tu não tem que se preocupar com isso, tu vai ter isso. Tu não precisa te preocupar, o teu Pai sabe que tu precisa de tudo isso, e Ele te dá. Os servos desse Senhor não sentem falta das coisas necessárias. Em Jesus nós temos isso. Ah, mas eu queria mais. Ah, sinceramente, só arroz e feijão, um chinelo, havaianas, eu queria mais. Pois bem, nós temos. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 diz assim: nele, em Cristo, nós temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tu quer o quê? Tu quer que Deus te sustente materialmente? Tudo bem, Ele te dá. Teu Pai sabe que tu precisa, Ele te dá. Mas tu quer mais? Ele te dá todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Sabe o que é isso? Quer dizer que tudo que o céu tem está ao teu dispor. Que rei pode fazer isso por ti? Que rei, qual reino pode fazer algo assim por ti? Pode dispor as bênçãos espirituais ao teu dispor, assim, está ao teu dispor. Tu quer, pede ao teu Senhor e Ele te dá. Em Jesus nós temos tudo isso, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ah, meus irmãos, se tu entendesse isso, é isso que importa. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. E aqui nós estamos dando a garantia de que temos o armamento necessário. Quer dizer que tu está no alto, o diabo está na volta, tentando a todo custo te pegar, mas tu está nas regiões celestiais. Para quem é servo desse rei. Adiante. A companhia. A rainha inveja os servos de Salomão, porque eles estavam na companhia, na presença do rei. E ali eles tinham muita sabedoria, só em ouvir dele. Deixa eu dizer para ti, João 14, Jesus diz que ele e o Pai viriam e fariam morada nos seus servos. Sabe o que é ter o teu Senhor habitando em ti? Isso não aquece teu coração? Isso não traz conforto para ti, confiança? Isso não te deixa encorajado? João 14, viremos para Ele e faremos nele morada. Eu te garanto que Salomão não prometeu isso para nenhum dos servos dele. Salomão não prometeu para nenhum dos servos dele que estaria com eles. E Jesus faz isso, Mateus 28. Mateus 28, Jesus diz: estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Salomão, os servos dele estavam com ele algumas horas por dia. Quando muito, 12 horas por dia. Jesus está contigo 24 horas por dia. No teu trabalho, na tua casa, quando tu vem para a igreja, quando tu vai para a tua faculdade, Jesus está contigo. Qual rei que anda contigo assim? Qual rei, qual Senhor? Quem faz isso por ti?
Quer mais? Pois a Bíblia nos garante mais. Comunhão com esse Deus. Estar na presença é uma coisa, estar com Ele, na companhia dEle é uma coisa. Os servos de Salomão estavam na companhia dEle, mas a Bíblia nos garante que nós temos comunhão com esse Rei. A segunda carta de Pedro diz assim para nós, que nós somos coparticipantes da natureza divina. Tu pegou isso, coparticipantes da natureza divina, quer dizer que tu não é Deus, tu não é um pequeno Deus, não é isso, não vai por esse caminho que é perigoso, não é isso, mas quer dizer que tudo que Deus tem, tudo que está ao dispor dele, Ele oferece a ti, tu é filho dele, quer dizer que a natureza dele está em ti. Sabe o que é? Não é que tu se tornou Deus, mas quer dizer que tu tem vida eterna. Nosso Deus é o eterno, e Ele compartilha isso contigo. Tu tem a eternidade ao teu dispor. Meu amigo, minha amiga, você que não conhece esse Senhor, aqui está quem é maior do que Salomão. Aqui está aquele Senhor que não te abandona, que está contigo permanentemente. Aqui está o Senhor que compartilha contigo da sua natureza divina. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Se isso não aquece o coração, o que mais fará? O que mais? Em terceiro lugar, a rainha ficou impressionada com a riqueza, né? A rainha ficou impactada com a riqueza que ela encontrou naquele reino. Deixa eu dizer para ti, nós temos uma riqueza que o mundo não tem. Nós temos algo que o mundo não possui. Nós temos algo que o mundo não desfruta. A nossa riqueza é o próprio Senhor. A nossa riqueza é o próprio Jesus. A nossa riqueza é o próprio Cristo. Vamos à Bíblia. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Jesus é a própria riqueza. Se tu tens Jesus, tu está suprido, tu não tem falta de nada. Em Jesus tu tem tudo. E sem Jesus, mesmo que tu ache que tem alguma coisa, tu não tem nada. Em Jesus tu tem tudo. Nada te falta, Ele é a própria riqueza. Com Ele tu tem tudo. Sem Jesus tu não tem nada. E tu pode achar que tem e estar sendo iludido. Casa, carro, emprego. Eu tenho um emprego muito bom, eu tenho um emprego estável. Hoje não há estabilidade no mundo. A única estabilidade é o nosso Senhor. Ele é o único que não pode ser tocado. Ninguém tira Ele do trono, ninguém remove Ele da autoridade que Ele possui. Jesus é a nossa riqueza. Jesus é a riqueza que nós possuímos. Colossenses 1:27. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança de glória. Cristo em vocês. Que riqueza é essa que tu leva contigo? Eu tenho um cartão de crédito sem limite. Eu tenho um cartão de crédito ilimitado. Bulhufas, eu tenho Jesus. Qual é a riqueza que tu carrega contigo onde tu vai? Qual é a riqueza que tu leva contigo para cima e para baixo? De manhã, de tarde e de noite? De segunda a segunda? 24 horas por dia? Todos os anos da tua vida, tu tem ao teu dispor. Qual é a riqueza que está contigo dessa forma? Nele, a estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Que coisa linda, que coisa linda. Jesus, Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa riqueza. Meu irmão, minha irmã, entenda de uma vez por todas, entenda que Jesus é tudo aquilo que nós buscamos, nele nós temos tudo. E se você não conhece Jesus, eu te convido hoje, meu amigo, minha amiga, entregue-se a esse Senhor. É nele que nós encontramos a satisfação da nossa alma.
É nele. Quando tu encontra ele, tu entende que tudo aquilo que tu buscou a tua vida toda está ali, nele, em Jesus. Tudo aquilo que tu buscou a tua vida toda, tu encontra em Jesus. Bendito é o nosso Deus. 2 Coríntios 8:9, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Tu quer riqueza maior que essa? Tu quer riqueza maior que essa? Mas deixa eu dizer para você, essa riqueza que nós temos, ela não é só uma riqueza que você possui. Jesus é a nossa riqueza. Nós temos essa riqueza no próprio Senhor, na própria pessoa. Mas além disso, nós temos essa riqueza no Evangelho. E deixa eu dizer para ti, isso não é algo para ser guardado, para ser armazenado. Não é uma riqueza que tu vai acumulando. Não é algo que tu vai guardando no banco. Essa é uma riqueza que tu distribui. Essa é uma riqueza que quanto mais tu dá, mais tu tem. É uma riqueza que quanto mais tu compartilha, mais tu possui. Olha o que diz a Bíblia, Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Tu tem uma riqueza contigo. Tu tem uma riqueza que é o evangelho e tu não compartilha isso. Eu vou guardar comigo, quem sabe eu consigo armazenar mais. É isso que tu pensa do evangelho? É isso? Só pode na prática porque tu não fala dele. Quem é que ouviu o evangelho, recebeu esse evangelho, essa pessoa, a riqueza, e não compartilha isso? Quem? Essa riqueza, tu possui um privilégio. Paulo diz que recebeu o privilégio de compartilhar isso. E tu tem isso. Tu tem. Por que tu não compartilha? Por quê? Por que tu vive como se a graça fosse algo comum, algo barato, como diz um teólogo alemão? A graça barata, tu barateia a graça. A graça é algo precioso, o evangelho é algo precioso, é uma riqueza que nós possuímos no Senhor. Compartilha, isso não é teu, não é exclusividade tua, não é algo que tu armazena, não é algo que tu guarda no banco, não é algo que tu deixa num cofre, é algo que tu compartilha com as pessoas, é algo que tu vai para o trabalho e tu compartilha, é algo que tu vai para a faculdade e tu leva junto, é algo que no teu trabalho tu vai dizer para o teu colega: ei, vem cá, eu tenho algo para te falar, eu tenho uma boa notícia, uma riqueza em pessoa. A riqueza do evangelho. Romanos 9:23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Entenda, tu é vaso, um vaso de barro que quebra, sabe? Que se esmigalha. A riqueza é o que está contigo, em ti, dentro de ti. Nós somos vasos de misericórdia, vasos de barro, Paulo vai dizer. Nós temos um tesouro, mas isso não é algo próprio nosso, é algo que Deus colocou em nós. E por último, meus irmãos, mas não menos importante, Hebreus 11:26. Hebreus 11:26, o texto diz que sofrer por Cristo é riqueza maior. Ele é Moisés, entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Riqueza maior. Moisés tinha duas opções. Ele era um príncipe do Egito, ele era príncipe, ele era filho da filha do faraó, um príncipe, ele tinha as riquezas todas do Egito ao seu dispor. E a Bíblia diz que ele entendeu que sofrer por Cristo era uma riqueza maior do que essa do Egito. Tu reclama quando tu sofre?
Como tu reage quando Deus manda uma pequena coisa para tu suportar? É uma riqueza sofrer por Cristo. Zanda, a igreja está orando por vocês. Nós estamos juntos. Sofrer por Cristo é uma riqueza. Sofrer pelo Senhor é uma riqueza. Não desanima, minha irmã. Não desanima. O povo está clamando pelo Senhor. Entenderam? Entenderam? Beleza, o que nós faremos com isso? O que a gente faz com isso? Beleza, por que esse texto é importante? Por quê? Tá, e daí? Ele exige de nós uma resposta. Uma rainha, diante de Salomão, não ficou indiferente a isso. Ela voltou para casa com muito mais do que possuía, mas ela se dispôs a ir até lá, ela conversou com Salomão, ela presenciou tudo aquilo, ela não ficou indiferente. Aqui está quem é maior do que Salomão. Como tu te posiciona diante disso? Como tu te posiciona diante disso? Diante deste rei que é maior que Salomão? Como? Se isso não aquece teu coração, se isso não te encoraja, meu irmão, lamento dizer, tu ainda está com o coração em pedra. Mas a você que ainda não conhece o Senhor, eu te convido hoje, reconheça Ele, e tu encontrará a maior satisfação da tua vida. Em Jesus nós temos a maior alegria, em Jesus nós temos tudo o que queremos, tudo o que procuramos, em Jesus nós temos. Em Jesus nós temos. Tu precisa decidir hoje diante disso. Em segundo lugar, esse texto é importante porque ele aponta para o verdadeiro, glorioso e sábio rei. Salomão é um rei glorioso? É. Ele tinha uma glória tremenda. Ele era um rei sábio? É. Mas de verdade, verdadeiro rei está aqui hoje. É quem detém todo o controle do universo. É quem não pode ser derrubado. É quem não pode sofrer golpe. É quem não está à mercê de um inimigo. Ele tem um inimigo, mas é alguém pequenininho que obedece aos comandos dele. Esse é o verdadeiro rei. Esse é o verdadeiro rei que possui uma glória incalculável, inestimável. Esse rei é o verdadeiro sábio. Ele é a própria sabedoria. Jesus é. Ele é. Ele pode dizer eu sou. E quando ele diz, os soldados caem diante dele. Eu sou. Ele é. Por último, esse texto importa para nós, porque não há rei, não há reino que nos ofereça tanto quanto Jesus. Jesus é muito mais do que qualquer coisa que o mundo possa te oferecer, que a cultura possa querer te entregar, que o diabo venha com ofertas para ti, não interessa quem. Jesus tem muito mais. Jesus tem muito mais para ti. Jesus tem muito mais. Nele nós temos muito mais. Muito mais. Fique de pé. Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Sabe o que é plenitude? É algo completo, pleno, que não tem como acrescentar. Na presença de Jesus, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Ah, se Jesus não te encanta desse jeito, meu irmão. Se Jesus não te encanta, se Jesus não faz teu coração tremer, tem problema. Tem problema. Te joga no chão e clama por Ele, porque se tu não sente calor no teu coração ao ouvir sobre Ele, tem problema. Tem muito problema. Jesus é um rei maior e melhor que Salomão. Aqui está quem é maior que Salomão.
Lembra-se desse versículo, Mateus 12, 42. Jesus estava falando, ensinando, e o povo estava assim, para lá e para cá, e não parava, e não ouvia, poucos paravam e ouviam. E Jesus diz: ei, escuta aqui, uma rainha percorreu mais de 2.000 quilômetros para ouvir Salomão, e vocês estão assim. Aqui está quem é maior do que Salomão. O próprio Jesus fala isso. Ele está vendo que o povo está indiferente diante dele. O Senhor do céu e da terra está ali diante deles, como está aqui diante de nós hoje. O Senhor do universo, aquele que detém o comando do universo, estava ali diante deles, assim como está aqui hoje diante de você e de mim. E as pessoas estão indiferentes a isso. E ele diz: ei, no dia do juízo, a rainha de Sabá, a rainha do sul, se levantará, e ela julgará vocês, porque ela foi de Sabá a Jerusalém, mais de 2.000 quilômetros, para ouvir Salomão, que era algo que só apontava para Jesus. O que sobra para nós hoje? O que sobra para você e para mim hoje, que estamos não diante de Salomão, mas diante do Senhor. Diante do Senhor. Aqui está quem é maior que Salomão. Inclina a tua cabeça. Ah, Deus, aquece o nosso coração, Senhor. Não nos deixa agirmos de forma indiferente à Tua verdade, à Tua palavra. Jesus é o verbo vivo de Deus. Não nos deixa agirmos, Senhor, de forma indiferente a isso. Não nos deixa, Senhor, vivermos de qualquer maneira, como se essa fosse apenas mais uma verdade. Não nos deixa, Senhor, deixe-nos inquietos até que reconheçamos que Jesus precisa estar aquecendo o nosso coração de forma permanente, que Ele é o nosso amor, Ele é a nossa paixão, Ele é aquilo que nos satisfaz. É nele que encontramos a verdadeira realização da vida. É nele que há, Senhor, delícias perpetuamente. Nele há plenitude de alegria. Ah, Deus, faz-nos entender que em Jesus nós temos à disposição todas as riquezas da eternidade. Ajuda-nos, Senhor, deixe-nos inquietos, perturbados, enquanto isso não for realidade para nós. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor, que este Senhor do céu e da terra, este Senhor do universo, seja Senhor do nosso coração. Algo tão mais difícil de reger. Ah, Deus, ajude-nos, 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 encha-nos do Teu Espírito Santo, Pai. Encha-nos, que venhamos clamar, que venhamos buscar, que venhamos interceder, que venhamos cada dia mais querer mais de Ti, mais de Ti, Senhor, mais de Jesus, mais do Senhor, mais do verbo vivo de Deus. Oh Deus, não nos deixe nos ficar indiferentes a isso. Não deixa, Senhor. Nós precisamos disso. Disso depende a nossa vida. Disso depende a nossa eternidade. Não deixa, Senhor, que fiquemos indiferentes diante disso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos responder a esse sermão? Ah, eu amo tanto falar de Jesus. Eu amo tanto esse termo, sabe? Essa palavra, essas 5 letrinhas, Jesus. É algo que carrega tanto peso, tanta glória. Vamos responder a isso? Em primeiro lugar, nós vamos responder louvando. Cante ao teu Senhor. Cante a esse rei. Não é Salomão que está aqui hoje, é Jesus. Aqui está quem é maior que Salomão. Cante para Ele. Cante com alegria. Cante alto. Cante com disposição. Cante ao teu Senhor. Responda ao seu irmão cantando. Nós vamos louvar. A banda vai nos conduzir e tu vai cantar junto. Certo? Primeira forma de responder ao seu irmão, cantando. Cante, cante, cante ao teu Senhor. Segunda forma, nós vamos participar da ceia do Senhor. Aqui na frente terá, acredito que 2 casais, eu acho.
Enfim, serão 4 pessoas. 2 com pão, 2 com suco e vinho. Pegue o pão, mergulhe no cálice dourado, se tu quiser vinho. Se tu quiser vinho, cálice dourado. Se tu quiser se tu quiser suco, cálice dourado. Se tu quiser vinho, o que é muito melhor, cálice bronze. Vinho é muito melhor. Vai por mim. Vá de acordo com tua consciência, sem pressão, sem constrangimento. Mergulhe o pão naquilo que tu te sentir melhor, vinho ou suco. Mas responda ao sermão. Se tu é cristão, se tu crê em Jesus, se Jesus é teu Senhor, se Ele é Rei para ti, tu está convidado a participar da mesa do Senhor conosco. Aqui está quem é maior que Salomão. O banquete dele está aqui. Ele está servindo, mas ele não está servindo qualquer banquete. É o corpo e o sangue do Senhor. Participe disso. Responda a esse sermão dessa forma, participando da ceia do Senhor. Essa é a segunda forma. A terceira, e não menos importante, que nós responderemos é por meio das ofertas. E nós precisamos responder dessa forma. Não pense que eu vou ficar constrangido de falar disso. Não. Aí fora tem tantas igrejas caça-níquel que constrangem, que pressionam para que tu oferte, que vão te constranger para que tu dê o teu dinheiro, oferecendo riqueza, oferecendo bens materiais, se tu der teu carro. Eu não vou fazer isso. A Bíblia não me permite fazer isso. Eu não tenho autoridade do Senhor para te prometer isso. Mas eu tenho autoridade para dizer que tu deve ofertar. Nós devemos oferecer algo ao Senhor. Nós devemos, é nosso dever. Deus deu o Filho dele. Jesus doou sua vida, Ele gastou sua vida neste mundo para consertar aquilo que nós erramos. Ele deu sua morte, uma morte injusta. Ele padeceu como o pior dos criminosos, sendo um justo, o único justo. É impossível que a gente não abra o bolso e não dê algo ao Senhor. Oferte, meus irmãos. Lembra que semana passada eu falei que nós precisávamos de 10 mil? Lembra? Nós precisamos de mais agora. Foram poucas ofertas. Foram bem poucas. Exerça a tua generosidade. Exerça a tua generosidade ao Senhor. Oferte a Ele. Nós precisamos para essa semana de no mínimo 13 mil reais. Nós temos o aluguel que vence agora dia 15. E nós precisamos que tu oferte. Nós precisamos que tu oferte. Deus já deu os meios. Está aí, no teu bolso, na tua carteira, na minha. Vamos oferecer? Essa é a terceira forma de responder ao sermão. Amém? Pai, eu te louvo por estes irmãos. Eu te louvo por este povo, Senhor. Eu te louvo pela igreja. Nós vamos responder ao sermão agora, cantaremos ao teu nome. Tu mereces, tu é digno de honra, glória, louvor, reconhecimento. E faremos isso. Também responderemos participando do corpo e do sangue do Senhor, que foi moído em nosso lugar. E também queremos ofertar a ti, Senhor. Torne-nos cada dia mais generosos, para que venhamos a abundar em generosidade. Nós clamamos a ti. Abençoe a cada irmão, a cada irmã que ofertar, que der voluntariamente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.